Vamos agora, nós vamos expor o capítulo 16 de Apocalipse. Mas eu preciso ler o capítulo 15, do versículo 5, porque é a introdução. Na verdade, é a tintura que vai mostrar a característica do juízo, da descrição do juízo final. Ela vem desse fato, que, na verdade, é uma resposta ao clamor das almas debaixo do altar, do capítulo de número 6. Então, eu vou ter que fazer essas leituras. Vamos começar no capítulo 6 e fazer a leitura a partir do verso 9, que é o clamor das almas que foram mortas por causa do testemunho do Senhor Jesus. Esse clamor, a resposta vai ser esse capítulo 16. Então, diz assim, Apocalipse 6, verso 9: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então, esse é o texto base, porque aí vem a resposta disto. No capítulo de número 15, a partir do verso de número 5, aí a gente entra pelo 16. Vamos, então, começar, capítulo 15, verso 5. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelo século dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia permanecer no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Bom, nós expusemos até aqui, mas eu queria voltar a isso aqui para conectar com o clamor dos mártires lá. Veja que o Senhor Jesus é o vingador. Ele disse: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, Cristo é o pastor amável, bondoso, caridoso, amoroso, mas é o vingador dos seus santos. Ele se importa com os seus santos e tem guardado tudo que se faz com a sua noiva, que é a menina dos seus olhos. Então, isso irrita. Né? E o Senhor, então, por amor à sua igreja e ao sofrimento dela, vai vingar tudo o que fizeram com a igreja, especialmente o sangue dos mártires. Então, é interessante que, por exemplo, a gente nota aqui que do santuário, depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. É de lá que vem o tabernáculo do testemunho, é onde está o altar, é onde estão as almas debaixo do altar. Então, abriu-se lá esse testemunho. Aí os 7 anjos recebem uma incumbência da parte de Cristo. Por que é da parte de Cristo? Porque a gente vê aqui que os 7 anjos, que tinham 7 flagelos, saíram do santuário
vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos no peito com cintas de ouro. Ora, estas são vestimentas características de Cristo. Conquanto nós temos no Velho Testamento e no Novo alguns episódios em que o anjo do Senhor é realmente Cristo, aqui não é o caso, são anjos mesmo, só que eles se vestem com as roupas de Cristo. Veja como é roupas de Cristo. Se nós abrirmos em Daniel, por exemplo, 2 textos para ajudar nisso. Daniel, no capítulo de número 10, veja o verso de número 5. A visão que Daniel tem de Cristo é com essas vestes aí. Verso de número 5 do capítulo 10. Levantei os olhos, olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. E veja que é Cristo, porque ele diz, seu corpo era como berilo, seu rosto como relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz de suas palavras é como o estrondo de muita gente. Isso é Cristo. Daniel tem uma visão de Cristo. Isso está confirmado, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, quando ele vê um como filho do homem no meio dos castiçais. Veja que ele descreve a veste assim. 1 verso 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Então, você veja que esses anjos, eles estão vestidos assim, representando Cristo. Eles estão vestidos com a dignidade de Cristo para mostrar que estão exercendo um juízo em nome de Cristo. Como se fora ele mesmo realizando esse juízo vingador por causa da sua igreja, pelo que fizeram com a sua noiva, pelo que foi feito com as suas testemunhas. Então, é assim que esses anjos aparecem. E diz assim, tinham taças de ouro, essas taças de ouro cheias da cólera de Deus, é o verso 7 do capítulo 15. Cheia da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. Estas taças são taças. Aqui nós vamos ser 7 taças que vão ser derramadas de juízo, cheias da cólera de Deus. Taças de ouro porque são de Deus. Elas vêm de Deus e vêm do santuário. E é muito interessante que essas taças no Velho Testamento, eu não vou aqui usar os versos, mas há muitos que falam dessas taças como sendo utilizadas exatamente no altar. Elas pegam as cinzas do altar, ou sobras de gordura e tal, e elas são tiradas do altar com essas taças. Então, é a conexão das taças com o altar que faz com que a gente entenda que esses juízos vêm da parte do altar por causa das almas que estão debaixo do altar. Essa conexão é importante. No verso 16, nós vemos: ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: vinde e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Veja, a voz, grande voz, vem do santuário. Então, isso mostra que esse juízo é da parte de Deus, é Deus quem está ordenando e mandando, ou Cristo mesmo, que está ordenando com a sua voz poderosa, grande voz. O juízo é, portanto, ordenado por Deus. Muito bem, então, eu dividi assim, mais ou menos, estas taças, lembrando a vocês que isso é uma descrição do último dia. Nós temos 5, pelo menos, são 7, mas já 5 vimos descrições do último dia.
O mundo não vai ser destruído 5 vezes. É um dia só que descrito cada vez de modo diferente, com aspectos diferentes e sempre aumentando em sua intensidade. Por exemplo, nós tivemos as 7 trombetas, que é uma descrição também do juízo de Deus. Mas você sempre ouvia nas 7 trombetas que parte foi queimada da terra, 1/3 foi queimado, tal. A gente sempre vê essa parcialidade, né? Terça parte da terra, das árvores queimadas, morreu a terça parte da criação, sempre assim nas trombetas. Só que agora não é terça parte, nem 1/3, nem 1/4, nem 1/5, agora é totalidade. É a totalidade. É a raça, a terra inteira, os moradores, é total, é a descrição do juízo final. Final. Deixa eu fazer uma outra coisa, falar alguma coisa que é importante a gente notar antes. Esse juízo final é a descrição do juízo final, mas a gente tem que entender que parte das coisas que acontecem nesse juízo final acontecem nos últimos dias, desde quando foi inaugurado no Pentecostes. Algumas coisas do juízo final estão acontecendo já, porque há uma ideia de que a ira de Deus ou o juízo de Deus só vai acontecer no último dia, mas não é verdade. O juízo de Deus já está sendo derramado agora. É o texto conhecido de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Você deve se lembrar desse verso, mas eu vou ler aqui, Romanos 1, 18, que diz assim: a ira de Deus se revela, não é se revelará, não, se revela. Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E você vai ver que a característica do pecado principal exposto no capítulo 1 de Romanos é a idolatria. Eles adoraram antes a criatura do que o Criador. Né? E então a ira de Deus se revela. Está aí se revelando. Então, parte das taças, aqui você vai ver que elas se repetem. Por exemplo, nós temos aqui a primeira. Saiu, pois, o primeiro anjo, que é o verso 2, e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta, adoradores da imagem, a eles sobrevieram úlceras malignas, que é câncer, e perniciosas. Bom, e os crentes não têm câncer? Né? Os crentes não têm as contingências todas, desastres, mortes violentas, terríveis, são assassinados em assaltos. Os crentes estão aí sujeitos a tudo isso. Tem câncer, tem tumores, e tem todas essas coisas. Temos, sim. Mas devemos entender, pelo conhecimento das Escrituras, que não se trata de juízo, em absoluto. Crente algum experimentará juízo ou julgamento. Né? Nós temos a palavra de Deus dizendo lá: quem crê no Filho não será julgado. Não será julgado. Não há julgamento para crente. Também em Romanos diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O único julgamento que nós vamos passar é o das obras, para o galardão, mas não há juízo. Então, essas enfermidades, desastres e coisas horríveis que acontecem com os crentes estão dentro do programa de Deus,
como um fogo que nós não devemos estranhar, como diz Pedro, mas que tem um propósito benéfico para o nosso crescimento na fé, fortalecimento, santificação. Nós somos abençoados, mesmo que seja castigo, é o castigo amoroso do Pai que ama, que castiga quem ama, para o bem, para o benefício. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. De modo que não é juízo, mas é benção, toda aflição, toda aprovação que os crentes experimentam. Mas, para o ímpio, estas doenças, se eles não se convertem pelo fato de estarem passando por isso, então é um juízo mesmo para a condenação deles e é um exercício do justo juízo de Deus sobre estes impenitentes e adoradores da besta. Você deve se lembrar do texto lá de Atos, da morte de Herodes Antipas. Você deve lembrar que ele era muito soberbo, ele conseguiu fazer uma conciliação lá com um dos povos que deviam a ele, estava inimigo, se reconciliou. Então, houve uma audiência pública e ele apareceu aparamentado com o rei e falou, discursou, e o povo ficou maravilhado, dizendo: é voz de Deus e não de homem. E o que aconteceu? No mesmo instante ele caiu e foi comido de vermes, morreu comido de vermes. Tem gente que pensa que foi enterrado e o verme comeu como todo mundo. Não, era muito extraordinário e diferente. À vista de todos, os vermes comiam à vista de todos. Uma coisa horrorosa. Você imagine o pessoal voltando para casa e disse: como foi lá a audiência do rei? Você viu o rei? Eu vi uma desgraça. Alguém contando em casa: eu vi o rei cair, e vermes subindo, entrando, saindo do nariz, entrando pelos olhos, comendo vivo o homem. Então, veja que nós temos o juízo, em que ele normalmente acontece, e o juízo extraordinário, evidente, violento, terrível, que também Deus faz agora, mas vai fazer de um modo muito mais explícito e horroroso e terrível naquele grande dia. Então, nós temos aqui, primeiro, Deus causa sofrimento aos idólatras desse mundo. Veja, o texto fala que eram adoradores da besta. Por isso veio este sofrimento. E é assim que Deus faz. Nós temos outros textos, como Êxodo 9 até 11, que trata lá do que aconteceu no Egito. Deuteronômio 29, 27, que fala das maldições daqueles que desobedecem à lei, não permanecem. Lembra daquele capítulo das maldições. E Apocalipse 9, 3, 5, que fala daquele tormento que os demônios vão causar como escorpiões, fazendo com que os homens sintam esse tormento. Verso 5, especialmente, foi-lhe também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. O seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém, quer dizer, dor mesmo. Então, é Deus castigando. Assim será naquele último dia, de uma forma horrível. A segunda coisa é a gente ver Deus punindo o sistema mundano na sua economia. Por exemplo, nós vemos aqui que derramou a segunda taça no mar, esse se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar.
eu acho que há duas coisas aqui. Primeiro, um mar coalhado de sangue e morte, todo, fruto do mar, peixes, tudo. Não há mais mercado algum de peixe nem de fruto do mar. Acabou. E também nem os navios podem singrar no mar assim para levar mercadorias e tudo. É uma situação horrível, não é? de vamos dizer assim, colapso econômico. A gente tem tido um pouco uma ideia, né, de como as coisas ficaram transtornadas no mundo economicamente, mas é muito pior, uma coisa terrível. E aí vem o outro anjo e derrama a sua taça nas fontes de água, verso 4, que se tornam em sangue. Então, as pessoas morrem de sede. Imagina o planeta Terra sem água, nem para beber. Rio Amazonas, Rio Negro, os rios todos, as cachoeiras, tudo sangue. E as pessoas têm que beber. Então, eles vão beber sangue, vão tomar sangue. Agora, isso é importante porque isso é um cumprimento. Cumprimento de profecias. Se nós abrirmos, por exemplo, em Isaías 49, 26, Isaías 49, 26, veja como está aqui escrito. Verso 26, de Isaías 49. Sustentarei os teus opressores com a sua própria carne. Gente se sustentando comendo a própria carne. Eu não posso nem imaginar como é isso. E com o seu próprio sangue se embriagando como com vinho novo. Gente bebendo o próprio sangue. Tá com sede, tira um litro de sangue e bebe. Todo homem saberá que eu sou o Senhor, teu Salvador, teu Redentor, poderoso Jacó, que cuida da igreja e que vingo. Então as pessoas vão beber sangue. Mas é isso mesmo. Inclusive, veja o que diz o anjo das águas, que é o anjo que fez isso, que derramou essa água. Ele faz um cântico, e esse cântico tem a ver com as almas debaixo do altar. Leia comigo, 16, ele no verso 4, 5. Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaste sangue de santos, de profetas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso, merecem isso aí. Agora veja um cântico que parece ser das almas lá no altar, ouvindo o altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Agora nós estamos vendo que o Senhor está mesmo vingando o nosso sangue. Com isso, eles estão bebendo sangue, porque derramaram sangue. Então, é isso que Deus está fazendo. Eu penso, isso tudo, todas essas figuras, elas são simbólicas. E eu devo dizer que todas as figuras, símbolos de horrores, são pobres, muito menos do que, na realidade, a coisa vai ser. Nós sabemos disso com relação às coisas de Deus, né? Ruas de ouro, portas, pérola, cristal, todas essas coisas são maravilhosas, mas é nada. São figuras pobres da glória que será o céu. Assim também, todas essas coisas horrorosas que se ouve, fogo, inferno, ranger de dentes, verme que corrói,
essas coisas são simbólicas. É muito pior, né? Assim também nessas coisas que nós estamos vendo. Aí vemos também aqui um aquecimento, aí sim, eu acredito nesse aquecimento global feito por Deus, que, que coloca uma taça de fogo no sol e vai queimar os homens. Veja, eles vão queimar. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Ó, as pessoas reclamam, né? Você já viu? Se está calor, ai, que calor, não é possível, é impressionante, que calor. E reclamam e murmuram, né? O calor. Quando o verão bate, o sol bate, isso é reclamação, murmuração, a gente vê isso. Mas nesse caso aqui, é queimar. Se alguém já experimentou ser queimado na praia com bolhas, né? De ficar com febre depois, sabe um pouquinho da dimensão do que será essa queimadura aqui terrível, feita pelo calor, intenso, tenso, uma coisa insuportável. Isso vai acontecer no último dia. E veja, e diz assim, que eles, com isso, blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Você veja, quer dizer, a situação do último dia é uma situação irreversível mesmo. Não tem nem mais oportunidade de arrependimento. Ao invés de se arrepender, eles blasfemam. Essas coisas são ditas aqui para nós hoje, porque temos oportunidade de arrependimento, nós podemos ler que haverá esse dia terrível e que nós podemos nos livrar dele pelo arrependimento e pelo que Cristo fez. Eu vou falar sobre isso, encerrar com isso. Então, é impressionante que as pessoas vão deixando, alguns nem acreditam no juízo final, nem creem que essas coisas de fato vão acontecer e vão empurrando com a barriga e protelando, procrastinando e não tomam a decisão de se arrepender e buscar refúgio em Deus, em Cristo. A Bíblia fala que se nós estivermos cobertos com o sangue de Cristo, o sangue do Senhor Jesus nos livra da ira vindoura. É uma expressão significativa de ouvir isso, né? Então, agora, nós vemos que, ao invés de arrependimento, nós temos aqui uma revolta. Uma revolta. Já que o anticristo governa e é Satanás quem tem o domínio da mente das pessoas, então nós vamos ver um movimento agora de revolta, de guerra contra Deus. Veja, é dito que o quinto flagelo, o quinto anjo, derramou, verso 10, a taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias, das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Agora vem o anjo e derrama a taça no trono da besta. Bem, se o anticristo está governando, nós acreditamos que é isso que vai acontecer, ele estará em algum lugar. Nós não sabemos onde. Não é dito em que lugar o anticristo vai ter seu trono. Sobre o trono de Satanás, em toda parte. Nós pensamos, por exemplo, que Pérgamo, conforme aquela carta, era chamado o trono de Satanás, em Pérgamo, e onde havia cultos, centralizado o culto ao imperador. Lá, então, seria os tronos de Satanás dentro daquele regime do Império Romano.
em Pérgamo. Mas o mundo está posto no maligno. Então, ele impera e reina em todo lugar. Em todo lugar. Quando o anjo joga a taça sobre o que é chamado aqui trono da besta, ele então joga esta taça de trevas que se espalha por todo o mundo. Nós temos duas formas de significado com relação a essas trevas. A primeira, trevas espirituais, que já experimentam todos quantos são adoradores da besta hoje e que não querem saber de Deus. Eles estão em trevas espirituais. Estão cegos. Eles estão sem Deus, sem esperança no mundo. E eles estão totalmente afetados por essas trevas de ignorância e sofrem suas consequências por causa dessas trevas. Né? Então, nós todos, se vivemos uma vida sem Deus, temos uma ideia do que é viver nas trevas espirituais, completamente ignorantes de Deus, sem paz no coração, né? Sem o coração atormentado, cheio de temor, de medo da morte, o que vai acontecer, inseguro. É o que as trevas ocasionam. As pessoas têm um ar de felicidade, correndo para lá e para cá, ocupadas, mas só eles e Deus sabem o que essas trevas espirituais causam no seu coração quando vão dormir, os tormentos que eles têm, só eles sabem. E nós que já passamos sabemos, especialmente os que vieram da incredulidade, né? Não foram criados na igreja. Mas aqui está falando de uma treva que ela é extraordinária. É uma treva que causa dor. Imagine uma treva que causa dor, que causa as pessoas morderem a língua. Então, é um tipo de tormento que atinge o psique, que atinge o controle das pessoas. Elas ficam desesperadas, elas perdem o controle. É uma treva que dá um desespero, um horror, que eles chegam a perder a noção de qualquer coisa e mordem a língua. Então, é uma treva especial, diferente, que causa transtorno, distúrbio mental. E essas pessoas se desesperam. Mas veja, blasfemam de Deus, o Deus do céu, por causa das angústias, das úlceras que sofriam e não se arrependeram. Aí temos agora o sexto flagelo, que diz: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Aqui nós vemos um complô que é articulado para um movimento de guerra. Tanto é que termina aqui que eles se reúnem num lugar chamado Armagedon. Aqui nós temos toda sorte de divagação, ilação, de linhas de pensamento diferentes. Por exemplo, os dispensacionalistas vão dizer que, de fato, isso é literal. Os reis vão se reunir, vão marchar sobre a superfície da Terra e se reunir num lugar chamado Armagedon, que está lá em Israel. Aquela guia Aline, que Gaziel falou, eu também gosto dela, ela tem uma excursão lá para o Armagedon. É um vale, eu tive a oportunidade de ver esse vale.
No Monte Carmelo é uma coisa impressionante. Você vê, o vale é uma imensidão. Então, acredita-se que este é o vale em que vai acontecer a guerra, a última guerra do Armagedon, né? Mas não é este o pensamento que eu tenho hoje. Já tive esse pensamento, mas não é o que eu tenho hoje. Dentro da linha do amilenismo, nós damos mais valor à questão espiritual e simbólica. E nós temos razões para isso. Então, veja que a articulação ela é feita em todos os reis, em todos os lugares, para se levantarem animosamente no espírito de guerra contra Deus, contra os céus. Isso já está acontecendo com os reis que já estão determinados a perseguir os cristãos nas nações onde acontece a perseguição da igreja. Já é o diabo articulando e fazendo isso. Mas vai culminar neste movimento de disposição de se levantar contra Deus na suposição de poder destituir Deus do trono, pelo menos da sua qualquer influência de Deus nesse planeta, e estabelecer o reino agora totalmente anti-Deus, através da besta. Quer dizer, Satanás acredita mesmo que é capaz de fazer isso. Então, veja, ele, primeira coisa, faz secar o rio Eufrates. Vamos agora ver o caminho simbólico. O rio Eufrates é o limite do Oriente que protegia o povo de Israel. Isso é muito importante. Sempre é dito, há outros textos que falam do rio Eufrates como limite protetor contra as invasões que vinham do Oriente, do Norte, lá, oriental, contra Israel. Aí, Deus mesmo vai fazer secar. Ele derramou a taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então, é preferível entender que é tirado a proteção de Deus para que o anticristo se manifeste em toda a sua fúria, e Satanás em toda a sua fúria, para o momento final em que Deus irá destruí-los. Deus quer isso. Deus, então, tira a proteção. Porque até aqui, Satanás está agindo tudo, Deus fazendo limites, deixando limites, não permitindo tudo. Contudo, agora é tirado o limite. E então, lá vem. Eles, então, articulam através de 3 demônios. Veja bem, é uma imitação, eu nem gosto de usar essa palavra, da trindade de Deus. Satanás quer imitar a trindade. Então, apresenta-se aqui o dragão, a besta, primeira besta, que é o anticristo, a besta, e o falso profeta. Essa é a tríade que forma a suposta, pretensa trindade. E da boca dessa trindade saem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Coitado do animalzinho, não é tão útil a rã. Mas por causa do seu aspecto asqueroso, né? Lambisbento, a lã é asquerosa. Então, os espíritos são identificados com ela para ter essa ideia de que são espíritos asquerosos. Mas eles conseguem fazer sinais e prodígios. E, através desses sinais e prodígios, eles, então, convencem todos os reis. Olha, diz assim, eles, operadores de sinais, porque esses espíritos demônios são operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro
com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Este dia Deus já tem marcado e inexoravelmente isso vai acontecer, eles vão ser articulados para se levantar contra Deus, mesmo pela influência do diabo, dessa trindade maligna que convence todos os reis para fazer isso. O dia do Deus Todo-Poderoso. Por isso, o Senhor, antes de prosseguir e descrever aqui, de dar a revelação a João de como será esse dia final, mais claramente no último, no sétimo flagelo, ele abre um parêntese, veja que coisa maravilhosa, e diz no verso 3, eis que venho como quem vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Mais uma vez, Deus está aqui dando uma revelação de como será o dia final, mas antes de terminar essa revelação, ele amorosamente faz um apelo. Eu venho como ladrão. Isto é, de forma inesperada. Jesus disse isso. Jesus disse, olha, eu venho como ladrão. Se um dono de casa, o dono da casa, tiver preparado, o ladrão aparecer, especialmente se ele tem um bom trabuco, eu sou a favor. Bom trabuco. Então, esse infeliz do ladrão não vai entrar. Então, o Senhor Jesus, mas se estiver desavisado, o ladrão assalta. Cristo vem assim, de modo inesperado. É preciso vigiar. E veja, ele diz assim, para que não andes nu, ou não ande nu, nem se veja a sua vergonha. Eu estava assistindo o reverendo Leandro Lima, que tem um bom estudo sobre Apocalipse, tem essa mesma linha, eu gosto de ouvir. Então, ele disse que ouviu falar de algumas mulheres de uma seita, uma igreja aí, que tomavam banho nuas, tomavam banho vestidas, de roupa, passavam sabão, mas de roupa, porque tinham medo de... Daqui a pouco Cristo vem e elas nuas. E o texto está dizendo para que não andes nu, né? Então, isso parece piada, mas claro que ele não está falando de roupa, ele está falando da justiça de Cristo que cobre. É a única coisa que cobre a nossa nudez. E temos que cuidar. Ele está falando do aspecto moral, não é? De como devemos viver de um modo santo, cuidadoso, porque estamos no fim. E, de repente, Cristo vem, cuida da sua roupa de justiça que Cristo lhe deu, que não seja exposta às suas vergonhas, ao seu pecado. Ande de forma santa, cuidadosa e pura diante do Senhor nesta hora do fim, porque ele vem como um ladrão. Então, se ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Por que nós pensamos que Armagedon não é, de fato, não está falando de um lugar? A interpretação milenista pensa no Armagedon como um símbolo. Que símbolo? É o símbolo da intervenção de Deus em causas impossíveis. Guerras que não tem como alguém humanamente vencer. Isso será Armagedon.
Então, nós temos, por exemplo, o exemplo bíblico lá de Juízes, lá no caso da Débora. Abra aí em Juízes para você ver, que é muito interessante. Juízes. No capítulo de número 5, verso 19, é o cântico de Débora. Ela canta assim: vieram reis e pelejaram os reis de Canaã, em Taanaque, junto às águas de Megido. Porém, não levaram nenhum despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Císera, desde a sua órbita o fizeram. Quer dizer, o livramento veio do céu. E Megido aqui é, de fato, este campo onde houve esta batalha que Císera foi derrotado. Ar é monte. Megido existe uma cidade. Hoje tem um Tel. Tel é ruínas da antiga Megido. Megido quer dizer monte de Megido. Não há monte nenhum lá em Megido. Então, a palavra Armagedon, Armagedon, está reportando esta batalha tão extraordinária que não havia a menor chance de Israel vencer. Não tinha rei, cada um fazia como era o seu coração. Débora era mãe de Israel, estava tapando um buraco, os juízes deveriam tomar seu lugar, ela canta pedindo isso, ela insiste com Baraque para que vá, tome a liderança para a batalha. Mas veja, Baraque tinha razão de ficar com o pé atrás, porque diz aqui, capítulo 4, versículo 3, clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. E ele ainda articulou com os reis de Canaã, eram uns 200 mil, como a areia do mar. E Israel, sem rei, sem nada, totalmente desarticulado, não havia a menor chance. Mas em Megido, Deus manifestou, das estrelas veio o socorro, das órbitas das estrelas. Deus desceu e operou de forma extraordinária. E eu gosto da figura de que, quando Baraque disse para Débora, eu só vou se você for comigo. Aí Débora diz, então a glória vai ser de uma mulher. E é muito interessante isso, porque todo o livro de Juízes mostra, vamos dizer assim, o juízo de Deus sobre aquele povo que fazia o que queria e não desobedeceu a Deus e afastou-se. Então, as mulheres estavam no poder. É só outra ocasião para fazer o estudo. Mas veja, a glória será de uma mulher. Mas não era Débora, não. Ela estava se referindo a Jael. Você sabe o que aconteceu? Císera chegou, ela recebeu, tal. Pois não, venha. Ele estava faminto, deu um copo de negócio de leite para ele, ele deitou, falou, fica aí vigiando, tal, que eu estou muito cansado, e pegou no sono. Lá, Jael pegou uma estaca da tenda com aquela massa, aquele martelo chamado massa, quebra concreto. Tem umas traduções que falam massa, mas ela pegou o martelo e pá! Na fonte, atravessou, enterrou na terra, ela matou Císera. Então, para mim, isso é uma figura da igreja destruindo, né, o inimigo no Armagedon. Então, a verdade é que esse Armagedon, então, é o símbolo de Deus operando de uma forma extraordinária
salvando a sua igreja, lembrando que a igreja, ela, no último dia, ela não participa do juízo. A igreja já é vencedora e está no mar de vidro com o Senhor, né? Assistindo e vendo agora aqui o golpe final. Veja agora, eu quero terminar. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Quer dizer, acabou. Feito está. Não tem mais volta. É agora. Acabou. Feito está. Essa expressão é muito forte e quer dizer isso. É o último mesmo. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. Caíram as cidades das nações. Aqui é o golpe da Babilônia, o mundo. O terremoto divide em 3 e rui a cidade. Imagine Torre Eiffel, Pisa, todos esses lugares, obeliscos tão maravilhosos. Desaparece. O prazer dos homens é arruinado completamente nesta ação de Deus. Lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho, furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Taparica, tchau. Nem vai ser achada. Eu vi também uma reportagem de uma ilha lá no Rio de Janeiro, esqueci o nome, que um magnata aí comprou e fez um resort luxuosíssimo, um negócio de uma visão maravilhosa, paraíso. Cara, olha, $30 mil por dia para a pessoa ficar lá. E vai desaparecer, acabou, chato. Deus vai acabar com tudo. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. Ó, 1 talento eu já vi, 35 quilos, mais 50 e até 60 quilos. As pessoas somando aí. Imagine, pedras do céu caindo, chuvas, não sobra nada, uma coisa horrorosa. Eu vi o reverendo Hernandes pregando essa mesma mensagem, vale a pena, grande pregador. E ele contou que soube que, não sei se Santa Catarina ou Paraná, aí no sul, com aquelas chuvas de granizo, né? São Paulo também tem, mas são pedras pequenas. Assim. Diz que acharam uma pedra de 40 quilos de gelo que caiu. Mas aqui são pedras mesmo, eu acredito que são meteoritos. Você já viu a Terra e milhões de pedras passando assim, e não atinge a Terra, não atinge. Eu já vi cientistas dizendo assim, tem um meteorito de não sei quantos, está vindo na direção da Terra, os cientistas estão fiscalizando, olhando e cuidando, e nunca cai, nunca bate. Nós temos meteoritos entrando na atmosfera, se dissolve. Alguns, pouquíssimos, caíram numa cratera lá ou em algum lugar, mas não cai. Deus é quem cuida disso e não cai. Mas nesse dia, Deus não vai cuidar. Vai cair, é muito.
dessas pedras que vão atravessar a atmosfera e sobrar pedra de 50, 60 quilos caindo aos milhares por toda parte. Por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Deixa eu agora fazer uma conclusão aqui. Bem ao estilo jacobiniano de pregação de praça. Essa palavra taça, é muito interessante a gente fazer o contraste da taça da ira de Deus com o cálice de bênção, de salvação que o Senhor nos oferece. Ele levantou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue que é derramado por vós. Mas, para fazer isso, ele teve que sorver as taças de ira, de juízo que nós merecíamos. Ele tomou esta taça. Todas essas desgraças, esses juízos caíram sobre ele. Nós nos livramos, mas ele não. Ele sofreu o juízo do inferno que era nosso. Todas essas coisas horríveis do último dia caíram sobre ele. Nós não temos como mensurar o horror e o sofrimento da cruz. Mas podemos dizer que todo esse horror descrito do último dia que vai cair sobre os ímpios era para cair para nós, mas ele tomou o nosso lugar. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E então, pode oferecer agora um cálice de bênção, cálice da salvação, como diz lá no Salmo. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Bendito cálice do seu sangue, a participação na mesa do Senhor, privilégio santo e maravilhoso para os que creem, que receberam, em vez do juízo, das taças que merecemos, a salvação, a vida eterna. Bendita. Eu sempre que faço sermão, faço como os puritanos, faço 3 perguntas. Primeiro, os juízos de Deus já estão operando desde que os últimos dias foram inaugurados no Pentecostes. Como diz Romanos 1, já está caindo. Você pode ser o próximo alvo, se não estiver com Cristo. Segundo, diante disso, qual será a sua atitude? Blasfemar ou se arrepender? Terceiro, o que você irá beber? Cálice da ira ou cálice da salvação? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Vamos orar. Senhor, graças pela tua palavra, tão viva, tão rica, que fala de bênçãos maravilhosas, promessas tão santas, mas de graves e terríveis ameaças também. Faze-nos, ó Deus, tremer das ameaças e desejar ardentemente as promessas. Sabemos que precisamos de um arrependimento verdadeiro, de fé para crer no Senhor Jesus Cristo, nos abrigar no seu sangue e nos livre da ira vindoura. Tem compaixão, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.